Muitas vezes as pessoas contrataram um advogado em determinada época da sua vida e perderam totalmente o contato, o acesso ao seu advogado e até o acesso àquela causa que eles tinham com eles. Será que é possível retomar esse contato com o seu advogado? Como localizar um advogado sumido? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Luciano Masson e hoje eu vou tentar dar elementos para vocês, vou dar dicas, informações de como você pode encontrar um advogado sumido. Aquele advogado que você contratou, mas que ou mudou de endereço, ou mudou de localidade, até fez com que você perdesse acesso até ao seu processo. Muitas vezes nós temos processos judiciais que nós não sabemos os números, nós não sabemos em que situação esses processos estão. Se ganhamos, se perdemos ou se ainda está pendente de julgamento. Hoje em dia, com o advento da internet, existem muitas formas de você localizar o seu advogado. No primeiro momento, quando você contratou esse advogado para fazer determinado serviço, via de regra, este advogado deve ter dado a você uma cópia do contrato de honorários que você assinou com ele. Nesse contrato de honorários ficam determinados os valores que você pagou ou que vai pagar e normalmente consta o endereço do advogado. Muitas vezes consta também o seu telefone profissional e até o seu telefone pessoal, em alguns dos casos. Se você já tentou por esse caminho, mas de fato o advogado se mudou ou você perdeu mesmo o contato com ele, a segunda forma de conseguir contato com o seu advogado é entrando em contato com a OAB local. A OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, possui diversas subseções. São localidades que estão em diversas cidades do país e que ofertam informações dos próprios advogados. Entrando em contato por telefone ou pessoalmente com a OAB, falando quem é o seu advogado ou até falando o número da OAB dele, se você tiver, isso vai fazer com que a OAB te ajude a encontrar, porque ela vai passar a você os dados que ela, OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, possui sobre aquele profissional. Além de você poder entrar em contato na OAB para ter o acesso presencial ou o acesso por telefone, a OAB também possui sites na internet, tanto a OAB federal quanto a OAB de cada estado. Usando como exemplo, aqui no estado de São Paulo, nós temos a OAB SP. Pelo site da OAB, também é possível você fazer uma consulta de inscritos. O que seria a consulta de inscritos? Todos nós, advogados, a partir do momento que fazemos a prova da OAB, passamos e iniciamos a advocacia, temos vínculo com esta entidade, Ordem dos Advogados do Brasil. E até por termos esse vínculo, normalmente deixamos nossos cadastros atualizados. Cadastros de endereço, telefones de contato e até endereço profissional. Isso também é mais uma forma de você encontrar o seu advogado. Ah, Luciano, mas o meu advogado se mudou para outro estado. Como eu vou encontrá-lo em outro estado? Veja, se ele se mudou para outro estado, provavelmente ele deve estar advogando nesse outro estado. Se você fazer contato com as OABs desses respectivos estados, você também vai conseguir encontrá-lo. Ah, mas eu já tentei de tudo e eu não consegui encontrá-lo ainda. Obviamente, existem outras formas de contato e vou passar para vocês diversas delas. Mas antes, se você chegou até aqui, nosso canal do YouTube, Luciano Masson Advogado, e do escritório BMV Advogados, todas as semanas eu trago informações jurídicas relevantes. Se está gostando desse conteúdo, se inscreva em nosso canal, pois toda semana vou colocar novas dicas jurídicas para vocês. Retomando aqui o nosso raciocínio, se você tentou encontrar o advogado pelas formas que eu expliquei agora há pouco e ainda não conseguiu, existe um outro caminho. Ao invés de você encontrar o seu advogado, você pode encontrar o seu processo e através do seu processo chegar até o seu advogado. Ah, mas como eu vou fazer isso, Luciano? Nunca esses advogados ou esse advogado que eu tinha chegou a me entregar o número do meu processo. Não tem problema.
Atualmente, todos os tribunais possuem sites para a consulta dos processos. E nesses sites, as consultas podem ser feitas pelo nome da parte, inclusive pelo nome da pessoa que faz o processo, o que eu não recomendo muito, pois é muito comum a existência de homônimos, pessoas diferentes com o mesmo nome. Mas eles permitem também a consulta processual por documento da parte. E isso é muito importante, porque o seu documento você possui. Então você entra no respectivo site, acessa a consulta processual com o seu número de documento e muito provavelmente você vai encontrar o número do processo. Com este número de processo você consegue inclusive ali entrar no processo, ver a situação do seu processo e até muitas vezes saber o paradeiro do seu advogado. Ah, mas eu já tentei tudo isso, eu não consigo chegar a estes caminhos. Uma outra forma de você encontrar o seu processo e encontrar o seu advogado é entrando em contato com outro advogado. Até pelas peculiaridades da profissão da advocacia, de fato, não é tão comum para o cidadão do dia a dia que ele acesse tantos os processos, que ele acesse a sua situação jurídica, que ele saiba em qual site o processo dele está incluído. Mas, se você perdeu o acesso ao seu advogado, e lembre-se, muitas vezes, assim como você perdeu o acesso dele, ele também pode ter perdido o seu acesso. Porque é muito comum que a gente troque de endereço, que a gente troque de telefone celular e nos esqueçamos de informar o nosso advogado. Então, às vezes, ele está tentando contato com você e também não consegue, porque ou você mudou de endereço ou você mudou de telefone e esqueceu de informá-lo. E nesse meio tempo ele também mudou de endereço ou também mudou de telefone. Por conta disso, você pode entrar em contato com um outro advogado, explicar a sua situação, passar os seus documentos e esse outro advogado fará essa pesquisa processual e pesquisa de inscritos. Após esse advogado fazer essa análise e essa pesquisa, ele muito provavelmente vai conseguir ajudá-lo ou ajudá-la e entregar o acesso desse advogado que você já havia contratado. É muito importante a gente fazer essas consultas com os advogados e inclusive saber a situação do seu processo, saber onde está o seu advogado, pois no Brasil, infelizmente, a justiça ainda é bastante lenta. Então, muitas vezes você ficou 3, 4 anos sem ter contato com o seu advogado e você pode ter dinheiro a receber, pode ter resultados positivos da sua causa e não estar tendo acesso a isso porque não conseguiu contato com o seu advogado. Então, não imagine que, pelo fato de você não ter acesso ao advogado, você automaticamente terá perdido a causa. Não é assim que funciona. É muito importante você retomar este contato com o seu advogado inicialmente contratado, ainda que para isso você precise contratar por um curto período um novo advogado. Para encerrar o nosso vídeo, eu gostaria de deixar claro que a pesquisa processual que eu falei agora há pouco, ela pode ser feita em diversos sites, ou da Justiça Estadual, ou da Justiça Trabalhista, ou da Justiça Federal, conforme o seu caso inicialmente contratado. Sempre é possível retomar contato com o seu advogado. Inclusive, pode ter acontecido numa eventualidade do seu advogado ter falecido. Se ele tiver falecido, muito provavelmente o próprio judiciário, o próprio poder judiciário, sabendo disso, irá entrar em contato com você via carta para que nomeie um novo profissional para atuar na sua causa e assim você não terá a perda do seu direito. Pessoal, essas foram as informações jurídicas de hoje. Um grande abraço a todos, boa semana, tchau, tchau!